Muita paz, meus irmãos, minhas irmãs. Por que sofremos tanto? E o que o apego e a aversão têm a ver com isso? Então, muitas vezes, nos encontramos em um espaço onde conhecemos algo novo e dentro do nosso conhecimento, dentro de toda a nossa bagagem que a gente traz e que é a identificação daquele que a gente auto-intitula como eu, então, daquele que, como se fosse um ser separado, que diz e discrimina o que gosta e o que não gosta, faz com que a gente comece a colorir ou a tirar a cor daquilo que realmente é. O que eu quero dizer isso num plano mais específico do dia a dia? Quando a gente encontra um objeto que a gente gosta, normalmente a gente se relaciona com o conhecimento que a gente tem daquele objeto. Então, com o conhecimento que a gente tem a partir do que realmente acreditamos que aquilo seja. Isso faz com que nós nos afastemos da realidade. Nós nos afastemos do que é realmente o objeto naquele exato momento. Então, nós nos relacionamos com as ideias pré-concebidas do que temos daquilo. E aquilo determina não o poder olhar a realidade, mas sim o se relacionar com ideias pré-concebidas. E é nesse momento que a gente perde a realidade. É nesse momento que acontece o sofrimento. O sofrimento ele acontece porque nós sustentamos algo que não é a realidade em si, e sim uma acumulação de conhecimentos, de padrões que a nossa mente vai desenvolvendo conforme a gente passa por experiências categorizadas como boas ou ruins. E é nesse momento que a gente precisa aprender a ter uma presença. Então, por isso as técnicas de respiração, né, a técnica de mindfulness, que é muito difundida, de se lembrar do que você está fazendo. Então, por que isso é importante? Porque isso permite com que eu olhe para um objeto e, em vez de eu categorizar ele como bom ou ruim, eu olho para esse objeto e procuro observar realmente esse objeto a partir da realidade. E aos pouquinhos eu vou conseguindo perceber o que é a minha ideia mental e o que é a minha percepção direta. Claro, isso demora um pouco de tempo, mas a gente vai aprendendo. Quando a gente come uma comida e fala, nossa, que gostoso, o simples fato da gente estar consciente dessa realidade, nossa, que gostoso, e aí fazer a pergunta, tá, mas se eu tivesse cheio, ou se eu tivesse enjoado, seria tão gostoso como é? Por que isso? Porque daí a gente percebe que a realidade, ela é misturada com a nossa individualidade naquele exato momento. E aí volta a presença. E claro, a gente pode aproveitar, a gente pode, né, falar, nossa, que gostoso aproveitar aquilo. Isso não é um problema. Mas desde que a gente realmente aprecie sem ideias preconcebidas. Então, com o que seria o silenciar da mente. Aproveitar e sentir cada vez mais o contato com a realidade em si, aprendendo a perceber o que são meus conhecimentos e dentro desses conhecimentos o que eu devo manter e o que eu devo retirar, o que eu não devo cultivar. Então, o apego e a aversão, eles fazem esse movimento de colorir e de colorir a comida que está muito boa, e ao mesmo tempo, se a comida estiver ruim porque eu estou cheio, a mesma comida gera um sentimento de aversão, de tipo, putz, não é tão bom, a pessoa não fez tão bem. Então, o que eu queria falar para vocês é mais nesse sentido, de cada vez estar mais presente da respiração, percebendo esse momento e percebendo que quando a gente se relaciona com o conhecimento, com uma ideia, a gente não está se relacionando com a realidade. E isso tende a nos levar ao sofrimento. Então, um bom exemplo também é quando a gente acha que alguma situação é muito boa a partir de esperanças que nós temos e não olhamos para a realidade como ela é, e sustentamos isso por um tempo até que essa realidade se quebra. E quando ela se quebra, a nossa mente entra num looping, porque ela tem que ver a realidade e não mais aquela história que a gente contou para essa, não mais aquele conhecimento que era só uma ideia. Então, cada vez mais que a gente se relaciona com a realidade, aí sim a gente está pisando num
momento de paz, num momento que nos levará a crescimento. E, é claro, aos poucos a gente vai conseguindo dissecar tudo isso e cada vez mais ir criando esse discernimento do que são ideias e do que é a realidade. Espero que esse vídeo ajude vocês, muita paz e até a próxima.